Olá, alunos! Olá, alunas! Aqui quem fala é o professor Santiago, ministro aula de Educação Física, e nesse momento daremos início à nossa aula do dia, voltada para a segunda série do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre ginástica. Vamos ver um pouquinho do histórico da ginástica, vamos ver as modalidades de ginásticas e vamos trabalhar com algumas situações práticas. Em seguida, vamos realizar duas questões simples para ver o quanto conseguimos absorver desse conteúdo. Então se liga na leitura do nosso primeiro slide, tá? Vamos falar um pouquinho da história da ginástica. Galerinha, a ginástica se desenvolveu efetivamente na Grécia Antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. A palavra ginástica vem do grego gymnastiki, que é a arte de fortificar o corpo e também dar a ele agilidade. Então se liga, galerinha. Nesse primeiro momento nós sabemos que a ginástica, não necessariamente essa ginástica moderna, mas a ginástica ainda de uma forma mais rudimentar, surgiu lá na Grécia Antiga, e que o objetivo da ginástica naquele momento era treinar possíveis soldados, tá? Então a ginástica ela tinha um outro enfoque diferente do enfoque atual. Recentemente nós estamos vivendo aí dias, voltados para a área das Olimpíadas. Necessariamente acho que final de julho agora começa as Olimpíadas lá no Japão. E daí uma das modalidades mais aguardadas é a ginástica. Essa ginástica atual ela não surgiu lá na Grécia, vocês vão ver onde é que ela surgiu. Mas a ginástica, quando ela foi criada com aquele objetivo mais rudimentar, de treinamento, surgiu lá na Grécia. E essa palavra ginástica, ela vem do grego gymnastik. E o que ela significa, professor? A arte de fortificar o corpo e dar a ele agilidade. No nosso próximo slide, você vai ver uma imagem que representa bem o que o professor quer dizer, tá? Percebam. A palavra ginástica vem do grego, gimnástica, tá? Repetindo, que é a arte de fortificar o corpo e também dar a ele agilidade. E o professor trouxe essa imagem para vocês. Será que nessa imagem eu posso entender o significado da palavra ginástica, sim ou não? Será que esse elemento, que a ginasta está usando, ela vai conseguir trabalhar com o corpo, fortificando e dando a ele agilidade? Com certeza, tá, galerinha? Continuando, vamos ver alguns fatos históricos e interessantes sobre a ginástica, tá? O professor trouxe aqui 4 fatos históricos interessantes para vocês. O primeiro, que a Grécia foi o berço da ginástica, a Grécia Antiga. Lembrando que essa ginástica aí ainda não era ginástica moderna. O segundo quadrinho, a ginástica artística, também esteve presente no Egito Antigo. O terceiro, durante a Idade Média, o culto ao corpo era praticamente proibido e a prática, a ginástica, era praticamente restrita aos acrobatas. E o quarto quadrinho, muito interessante inclusive, data ali de 1811, quando o alemão Friedrich Ludwig Christoph Jahn fundou a primeira escola para a prática de ginástica ao ar livre. Galerinha, então note, recapitulando, ginástica surgiu lá na Grécia Antiga. A ginástica artística esteve presente também no Egito Antigo, tá bom? A ginástica, galerinha, ela foi introduzida, essa ginástica mais moderna, através de um camarada, um alemão, chamado Friedrich Ludwig Jahn. Esse cara, inclusive, ele fundou a ginástica ali, a primeira escola de ginástica moderna, e essa escola dele, ela ficou um tempo proibido a sua prática. Era considerado, galerinha, até um insulto naquela época praticar a ginástica. Professor, o senhor falou que durante a Idade Média a ginástica era proibida. Por quê? Na realidade não era só a ginástica não, tá? Qualquer tipo de prática de atividade física que tinha como objetivo principal culto ao teu corpo, trabalhar o teu físico, seja a questão estética ou seja uma questão da saúde, era considerado pecado, você não podia. Então por que os trapezistas, professor, poderiam praticar a ginástica? Porque os trapezistas trabalhavam a ginástica como forma de dinheiro, tá, galera? Eles trabalhavam como uma forma mesmo de trabalho e não uma forma de exercícios físicos, tá bom? Continuando,
nosso próximo slide, vamos falar, galerinha, sobre o pai da ginástica. Esse senhor simpático que aparece aí, né, no seu lado direito, chamava-se o Frederic Ludwig Jean, tá? O objetivo de Jean não era esportivo quando ele criou a ginástica, e sim preparar fisicamente os jovens alemães para enfrentar o exército de Napoleão Bonaparte. A ideia dele se difundiu por outros países europeus, que passaram a adotar os exercícios de ginástica. Ludwig Jean criou os aparelhos cavalo com alças, barras horizontais, trave e barras paralelas, além das modalidades de saltos. Por esse motivo, ele é considerado o pai da ginástica. Galerinha, então note, esses aparelhos que foram criados por Jean, hoje em dia, eles são usados nos vários campeonatos de ginásticas, nos Pan-Americanos, nas Olimpíadas, né, que futuramente vamos estar acompanhando aí pela televisão. E daí ele criou muito antigamente, mas esses aparelhos eles são usados até hoje, e já já você vai descobrir através de imagens que aparelhos são esses, tá? Dando continuidade, falamos muito sobre a história da ginástica e agora vamos tratar da prática da ginástica e suas modalidades. A ginástica é uma forma de exercícios físicos e é classificada em duas modalidades. A competitiva, na qual existe competição, como nas Olimpíadas, e também as não competitivas, como as praticadas em academias. Galerinha, aqui é fácil de você poder identificar. A ginástica não competitiva, eu pratico, você pratica, quando a gente vai para a academia, quando a gente utiliza aqueles aparelhos ao ar livre ali naquelas praças públicas, né? Principalmente, às vezes vem um profissional de academia e ele vai usar os aparelhos para poder atender o público ali da terceira idade, é muito comum. Isso tudo é ginástica não competitiva. E a ginástica competitiva, por outro lado, são as ginásticas, galerinha, que você acompanha pela televisão. São as ginásticas que elas fazem parte do esporte espetáculo, tá? Onde precisa sair um campeão, onde precisa sair um segundo lugar e um terceiro lugar. Ali são as ginásticas competitivas. E as ginásticas que o professor trouxe para a aula de hoje são justamente essa, as ginásticas competitivas. Vamos trabalhar mais necessariamente com 3 modalidades de ginásticas competitivas, tá? Acompanhe na telinha. As 3 principais ginásticas competitivas são artística, rítmica e trampolim acrobático. Vamos iniciar falando da ginástica artística. Ela pode, né, envolver tanto os homens quanto as mulheres. A ginástica artística para os homens, galerinha, é composta por 6 provas, né? E elas podem ser tanto no individual geral como por equipes. E as provas são solo, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças, argolas e salto sobre a mesa. Nessa imagem que o professor colocou aí do rapaz, do ginasta, ele está realizando a ginástica na modalidade de argolas, tá? E já para as mulheres, nós temos 4 provas, também no individual geral e por equipes. As provas para as mulheres são a trave, solo, barras assimétricas e salto sobre a mesa. A imagem que o professor trouxe aí para as mulheres, galerinha, ela está ali realizando uma modalidade de ginástica artística na trave, tá bom? Então, recapitulando, ginástica artística é praticada tanto por homens como por mulheres. Para os homens, são 6 provas, para as mulheres são 4 provas. A próxima modalidade que nós vamos ver é a ginástica rítmica, e é interessante que a ginástica rítmica ela é exclusivamente feminina, tá? Vamos acompanhar o que é a ginástica rítmica. Diferente da ginástica artística, que é praticada tanto por homens como por mulheres, aqui na ginástica rítmica temos apenas a presença de mulheres. Ainda na ginástica rítmica, as mulheres competem em 5 aparelhos. Quais são eles? Ali no primeiro aparelho nós temos a fita. No segundo nós temos a bola. No terceiro, arcos, né? Que quando a gente era criança nós chamávamos de bambolês. No quarto nós temos a corda. E no quinto nós temos o que chamamos de
massas, tá bom, galerinha? Então note, ginástica artística, homens e mulheres participam, praticam. Para homens, 6 provas, para as mulheres, 4 provas. Ginástica rítmica, essa que estamos falando agora, é exclusiva apenas para as mulheres. E elas competem em 5 provas, tá? Em 5 aparelhos. Continuando, galerinha, e finalizando, vamos falar do trampolim acrobático. O trampolim acrobático, quando falamos da história, ele tem algumas versões diferentes. A primeira versão diz que ele surgiu na Idade Média, nas performances feitas pelos acrobatas e trapezistas de circo, que saltavam impulsionados por uma rede de segurança. Uma outra versão sobre a origem da ginástica de trampolim é que ela tenha surgido, provavelmente, em espetáculos franceses, cujas apresentações eram feitas a partir de um aparelho usado para dar saltos. E daí o professor trouxe para vocês um exemplo, através dessa imagem, de como é que funciona mais ou menos o trampolim. Galerinha, continuando. Trampolim acrobático, falando sobre ele ainda, ele é praticado por homens e por mulheres, e essa modalidade é composta de 4 provas: individual, sincronizado, duplo mini trampolim e o tumbling. A versão moderna do trampolim foi criada por George Nissen em 1934 lá nos Estados Unidos. E o aparelho foi utilizado para treinar astronautas e desenvolver as habilidades acrobáticas em outros esportes. A atividade conquistou as pessoas que passaram a praticá-la por diversão. Incluído nos Jogos Olímpicos de Sydney apenas em 2000, o trampolim individual é a única modalidade inserida na maior competição esportiva do mundo, tá bom? Bom, galerinha, vamos revisar o que acabamos de estudar. Na aula de hoje nós batemos um papo sobre a ginástica, vimos a história da ginástica, falamos sobre o pai da ginástica, o Frederic Ludwig Jahn, lá, o alemão. Vimos onde ela se originou, o que significa o termo ginástica, e conhecemos as ginásticas consideradas de competição, tá? Então agora vamos para nossas questões, vamos para nossas atividades do dia. Se liga na primeira. Qual das modalidades de ginásticas abaixo é exclusivamente feminina? Letra A, ginástica artística. B, ginástica laboral. C, ginástica rítmica. D, ginástica de trampolim. Ou E, ginástica acrobática. Galerinha, entre as 5 opções, todas essas ginásticas aí, elas existem, tá? Mas a única, que ela é exclusivamente feminina, é a ginástica rítmica, que é aquela das fitas, das massas, das cordas, dos arcos, tá bom? Ela é a única que é exclusivamente feminina. As demais é tanto para homens como para as mulheres, tá? Então, questão 2. Qual dos aparelhos abaixo não faz parte da ginástica rítmica? Praticamente o professor já deu a resposta dessa questão na explicação da questão anterior, tá? Nós temos ali primeiro esses aparelhos ali em azul, chama-se massas, cordas, fitas. Na terceira nós temos o cavalo, na quarta, perdão, o cavalo, e na quinta os arcos. Não faz parte da ginástica rítmica, galerinha, apenas o cavalo, tá bom? Bom, finalizamos aqui as nossas questões. O professor vai deixar para vocês algumas referências para você continuar seus estudos. Aguardo por vocês em nosso próximo encontro. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para acompanhar esse e outros vídeos. E até mais!